Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como calcular a inversa de uma matriz utilizando o processo do escalonamento. Ao longo das videoaulas nós podemos perceber como o processo de escalonamento é um método muito eficiente e econômico em termos de operações realizadas de resolver um sistema linear. E essa característica também está presente para o cálculo da inversa de uma matriz. Ou seja, o método do escalonamento também é muito eficaz e econômico no sentido da quantidade de operações realizadas para o cálculo da inversa de uma matriz. Vamos iniciar a nossa discussão então com esse problema. Calcule caso exista a inversa da matriz A, onde A é dessa forma aqui. Então ela é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. 2, 6, 3, 4, 1, 9, 8, 4 e 3. Então nós estamos interessados em calcular, caso exista, a inversa dessa matriz A. Então a primeira coisa que nós precisamos analisar na matriz A é se ela é ou não uma matriz quadrada. No nosso caso, a definição de matriz inversa ela se restringe às matrizes quadradas. Então, quando nós estivermos analisando se uma matriz tem ou não inversa, nós vamos nos restringir apenas às matrizes quadradas, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, na nossa matriz aqui, como nós temos 3 linhas e 3 colunas, então é uma matriz 3 por 3. Então, é uma matriz 3 por 3. Então, portanto, ela é quadrada. Uma matriz quadrada. Então, uma outra condição para que a matriz A possua uma inversa é que o seu determinante seja diferente de zero. Então, se a matriz A admite uma inversa, o determinante de A vai ser diferente de zero. E vale também o contrário. Se o determinante da matriz for diferente de zero, então a matriz A ela vai possuir uma inversa. Então, na nossa discussão aqui, no nosso problema, calcular caso exista então a inversa de A, o primeiro passo seria descobrir se a matriz A possui ou não uma inversa. Porque caso ela não possua uma inversa, então nós ficaríamos perdendo tempo tentando calcular essa inversa, sendo que ela não existe. Então, a primeira coisa a saber é se existe ou não essa matriz inversa, para que depois, se ela não existe, então não há nada a fazer. Se a matriz A então admite uma inversa, então o próximo passo é determinar a sua inversa. Então aqui nós poderíamos começar calculando o determinante da matriz A. E para ver, então, se ele for diferente de zero, nós procedemos então para o cálculo da inversa. Se o determinante for igual a zero, significa que essa matriz ela não é invertível, ou seja, ela não possui uma inversa. Nós sabemos que o cálculo do determinante de uma matriz é bem trabalhoso, especialmente quando a ordem da matriz começa a aumentar. 4 por 4, 5 por 5 já fica bem trabalhoso. Então, no caso da nossa matriz ela ser invertível, ou seja, o determinante dela for diferente de zero, e logo ela possui uma inversa, então nós ainda teremos o trabalho de determinar essa inversa. Existem vários métodos para o cálculo dessa inversa. Todos eles são bem trabalhosos. Só que o método do escalonamento, como nós veremos, ele é um dos métodos mais econômicos em termos de operações, contas realizadas. E o método do escalonamento, ele tem uma outra vantagem, porque num único processo de escalonar a nossa matriz, nós, então, descobriremos, então, ao longo desse processo, se ela tem ou não uma inversa, e se ela possui uma inversa, então, nós continuamos com a aplicação do processo e no final nós obtemos a sua inversa. Se a matriz A possuir uma inversa, ou seja, se existe a inversa da matriz A, então essa inversa vai ser uma matriz que nós vamos chamar de B. Então ela também vai ser de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E ela vai ter a seguinte propriedade. Se nós multiplicarmos A vezes a matriz B, nós obteremos a matriz de identidade de ordem 3. E também, se nós fizermos multiplicação B vezes A, isso também vai ser igual à identidade de ordem 3. Lembrando que, no caso das matrizes, nem sempre A vezes B vai ser igual a B vezes A, porque aqui nós temos matrizes.
E lembrando que a identidade de ordem 3 é uma matriz quadrada, 3 por 3, cuja diagonal principal vai ser, os elementos da diagonal principal são todos 1 e os demais elementos são todos 0. Então essa aqui vai ser a matriz de identidade de ordem 3. Então ela possui 3 linhas, 3 colunas, e a diagonal principal, todos os termos são 1 e os demais termos são todos 0. Então nós queremos encontrar uma matriz B, 3 por 3, está o quê? A vezes B é igual a essa matriz aqui e B vezes A é igual a essa matriz aqui. Então como nós faremos isso utilizando o método do escalonamento? Então nós iniciaremos construindo uma nova matriz, que eu vou chamar de C. Essa matriz ela vai ter 3 linhas e 6 colunas. 3 linhas e 6 colunas. E ela vai ser, ela tem a seguinte estrutura. Então a primeira parte dessa matriz, então vai ser a matriz A. A segunda parte nós colocaremos a identidade de ordem 3, que é essa matriz aqui. Nós então aplicaremos o método do escalonamento na matriz A com o objetivo de, então aplicando as operações elementares sobre as linhas da nossa matriz, nós queremos chegar em uma nova matriz. Então, de modo que a nossa matriz A seja transformada na identidade de ordem 3 e no lugar, então nós estaremos aplicando as operações elementares nas linhas da nossa matriz C. Nós estaremos então focando nossa atenção para o que está acontecendo com a matriz A. Nós queremos então obter a matriz de identidade de ordem 3 e a outra matriz, o outro bloco que vai aparecer aqui vai ser exatamente a nossa matriz B, que vai ser a inversa da matriz A. Então a nossa matriz C de ordem 3 por 6, ela vai ser da seguinte forma. Então a primeira parte da matriz, primeiro bloco, é a matriz A, então nós inserimos a matriz A, 2, 6, 3, 4, 1, 9, 8, 4 e 3. E no segundo bloco da nossa matriz nós colocamos a identidade de ordem 3, a matriz de identidade de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, nós podemos representar simbolicamente essa matriz dessa maneira. Então, o primeiro bloco é o A, daí tem essa divisãozinha, e o segundo bloco é a matriz identidade de ordem 3. Então, o que nós estaremos fazendo é aplicar as operações elementares do método do escalonamento sobre as linhas dessa nossa matriz, de modo a transformar esse primeiro bloquinho aqui, que corresponde à nossa matriz A, na matriz identidade de ordem 3, ou seja, nós queremos obter 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. A matriz identidade, nós queremos fazer ela aparecer aqui, e para isso nós aplicaremos então as operações elementares sobre as linhas dessa matriz. E ao final do processo, então cada vez que nós aplicarmos uma operação elementar, nós estaremos aplicando sobre a linha inteira. Então note que esses termos aqui, os termos, as entradas aqui desse segundo bloco da nossa matriz, eles também estarão sendo alterados ao longo desse processo. E no final desse processo, então, quando nós obtivermos a matriz de identidade de ordem 3 aqui essa matriz também vai ter mudado. E essa matriz aqui resultante, então, vai ser a nossa matriz B, que é a inversa da matriz A, caso essa inversa exista. E nós veremos, então, no meio do processo, como descobrir se a matriz A é ou não invertível, ou seja, se ela possui ou não uma inversa. Então, começando pela primeira linha. Aqui a primeira entrada, o primeiro termo da nossa matriz é o 2. Na matriz de identidade, nós temos 1, 1. Então, nós queremos fazer esse 2, vamos aplicar uma operação elementar aqui para transformar esse 2 em um número 1. Então, o que nós faremos é dividir por 2 essa linha, ou multiplicar por 1 meio. Então, o que nós estaremos fazendo é multiplicar por 1 meio a linha 1, ou dividir a linha 1 por 2, e o resultado nós substituímos no lugar da linha 1. Então, nós teremos aqui 1 meio vezes 2, ou, de forma equivalente, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3, e 3 dividido por 2 é 3 meios. Então, eu vou
eu estarei trabalhando aqui com as frações ao invés de escrever 1,5. Agora, 1 dividido por 2 é 1 meio, e 0 dividido por 2 é 0, e 0 dividido por 2 é 0. Então, aqui vai ser 0 e 0. Então, nós aplicamos a operação alimentar sobre a nossa primeira linha, atualizamos essa linha, e as outras duas linhas, elas permanecem idênticas. Então, nós repetimos a segunda e terceira linhas nessa nova matriz. Então, o que eu fiz aqui foi apenas repetir, então, a segunda e terceira linhas da nossa matriz. Próximo passo, então, é zerar então, a posição linha 2, coluna 1 e a posição linha 3, coluna 1, que estão ocupados, então, pelo 4 e pelo 8. Então, nós precisamos zerar esse 4 e esse 8. Porque nosso objetivo, então, é obter uma coluna 1, 0 e 0, dessa forma aqui. Então, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 4, nós teremos menos 4 vezes 1, que dá menos 4, que somado com 4 vai dar 0. E se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 8, então nós teremos menos 8 vezes 1, que dá menos 8, somado com 8 vai dar 0, que também vai anular, então, essa entrada aqui da matriz. Então, portanto, as operações elementares a serem realizadas serão as seguintes. Menos 4 vezes a linha 1, o resultado soma com a linha 2, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. E multiplica a primeira linha por menos 8, o resultado disso soma com a linha 3, e o resultado dessa soma nós substituímos no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, nós teremos menos 4 vezes a linha 1, isso vai ser menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 3, menos 12, menos 4 vezes 3 meios, isso é menos 6, menos 4 vezes 1 meio é menos 2, menos 4 vezes 0 dá 0, então 0 e 0. E nós repetimos então a linha 2 embaixo para somarmos. Linha 2, que é 4, 1, 9, 0, 1, 0, 1, 0. E nós somamos. Então, menos 4 mais 4 é 0, menos 12 mais 1 é menos 11, menos 6 mais 9 é 3, menos 2 mais 0 é menos 2, 0 mais 1, 1, 0 mais 0 é 0. Então, essa vai ser a nossa nova segunda linha. Então, repetindo a nossa nova matriz, a primeira linha que permanece a mesma, é 1, 3, 3 meios, 1 meio, 0 e 0. Nós repetimos sempre essa divisão para facilitar a organização e identificar, então, os bloquinhos dos dois blocos da nossa matriz. Então, a nossa nova segunda linha vai ser 0 menos 11, 3, menos 2, 1 e 0. Então, nós conseguimos zerar essa entrada aqui da matriz. Agora, então, nós vamos para a nossa segunda operação. Então, fazendo um rascunho, nós teremos menos 8 vezes a linha 1, isso vai ser menos 8 vezes 1 é menos 8, menos 8 vezes 3 é menos 24, menos 8 vezes 3 meios, isso é menos 12, menos 8 vezes 1 meio, isso é menos 4, menos 8 vezes 0 vai dar 0, então é 0 e 0. E a linha 3 nós repetimos embaixo para somarmos. Então, 8, 4, 3, 0, 0, 1. E somamos. Menos 8 mais 8 é 0. Menos 24 mais 4 é menos 20. Menos 12 mais 3, isso é menos 9. Menos 4 mais 0 é menos 4. 0 mais 0 é 0 e 0 mais 1 é 1. 0 e 1. Então, essa vai ser a nossa nova terceira linha na nossa matriz atualizada. 0, menos 20, menos 9, menos 4, 0 e 1.
Então, note então que nós obtivemos já aqui a primeira coluna idêntica à primeira coluna da matriz de identidade, 1, 0, 0. Então, uma vez que a nossa primeira coluna é conhecida com a primeira coluna da matriz de identidade, nós passamos então para a segunda coluna. Então, nós queremos, no lugar desse 3 aqui, nós queremos fazer aparecer 1, 0, que vai ser a segunda coluna. Nós queremos então obter a coluna 0, 1 e 0. Observe que se nós multiplicarmos a primeira linha por 0, nós zeraremos todas as entradas, nós ficaremos com 0, 0, 0, 0, 0, 0 e esse 1 aqui vai desaparecer. Então, nós vamos analisar o próximo termo da coluna, que é o menos 11. E nós precisamos fazer no lugar dele aparecer o 1. Se nós dividirmos essa segunda linha por 11, nós obteremos menos 11 dividido por 11, que vai dar menos 1. E se nós multiplicarmos por menos 1, nós obteremos aqui nesse lugar o 1. Então, o que nós faremos é multiplicar por menos 1 sobre 11, a linha 2, e o resultado nós vamos substituir no lugar da linha 2. Então, menos 1 vezes 11 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 11 vezes menos 11, menos com menos é mais. 11 dividido por 11 vai dar 1. Menos 1 sobre 11 vezes 13 vai dar menos 3 sobre 11, nós vamos manter a fração. Menos 1 sobre 11 vezes menos 2 vai dar positivo 2 sobre 11. Menos 1 sobre 11 vezes 1 vai dar menos 1 sobre 11. E menos 1 sobre 11 vezes 0 vai ficar 0. E a primeira linha e a terceira linha, elas permanecem as mesmas, já que a nossa operação alimentar está envolvendo a linha 2. Então, aqui nós obtivemos 1 como nós queríamos. Note que nós estamos executando o mesmo processo do escalonamento. Então, a única diferença é que o pivô, por exemplo, aqui o pivô da primeira linha é o 1, o pivô da segunda linha ele está sendo o 1 também. Então, nós estamos transformando todos os pivôs das nossas linhas em 1. Mas nós estamos, na estrutura geral, seguindo o mesmo processo do escalonamento. Então, anulando os termos abaixo do pivô da primeira linha, agora nós precisamos anular o termo abaixo do pivô da segunda linha para forçar o pivô da terceira linha a ocupar uma coluna à direita. Se nós multiplicarmos a segunda linha por 20, nós teremos 20 vezes 1, que dá 20, que somado com menos 20 vai dar 0, que é o nosso objetivo. Então, a operação alimentar a ser realizada aqui é 20 multiplicando a linha 2, o resultado dessa multiplicação soma com a linha 3, e o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, fazendo um rascunho, nós temos 20 vezes a linha 2, isso vai ser 20 vezes 0 é 0, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes menos 3 sobre 11, isso vai ser menos 60 sobre 11, 20 vezes 2 sobre 11 é 40, dividido por 11, 20 vezes menos 1 sobre 11 é menos 20 sobre 11. E 20 vezes 0 é 0. E nós repetimos embaixo a linha 3 para somarmos. Que é 0, menos 20, menos 9. Menos 4, 0. E 1. Então, menos 4, 0 e 1. E somamos. Então, 0 mais 0 é 0. 20 menos 20 também vai dar 0. Menos 60 sobre 11 menos 9. Isso, então, fazendo o mínimo múltiplo comum. Nós ficaremos com menos 159 dividido por 11. 40 sobre 11 menos 4. Isso vai ser menos 4 sobre 11. Menos 20 sobre 11 mais 0 continua menos 20 sobre 11. E 0 mais 1 é 1. Então, essa vai ser a nossa nova terceira linha. Então, a primeira linha e a segunda linha permanecem as mesmas que aqui nessa matriz aqui. E nós só alteramos a terceira linha, que vai ser 0, 0, menos 159 sobre 11, menos 4 sobre 11,
menos 20 sobre 11 e 1. Então, nós obtivemos parcialmente a segunda coluna da nossa matriz de identidade aqui. Então, nós precisaríamos anular esse 3 aqui. Mas isso nós faremos, então, numa segunda etapa do processo, um pouco mais adiante. Mas nós poderíamos também fazer isso agora. Então, multiplicando a segunda linha por menos 3, somando com a primeira. Então, esse 1 aqui nós não alteraríamos, porque aqui é 0. Ia somar 0 com o que permanece 1. Aqui ficaria menos 3 mais 3, que ia dar 0. E nós já obteríamos aqui, então, a coluna 0, 1, 0, que é a segunda coluna da matriz de identidade de ordem 3. Então, nessa etapa, nós vamos agora localizar, então, identificar os pivôs de cada uma das linhas da nossa matriz. Então, na primeira linha, o pivô continua sendo 1, na segunda linha, 1 também. E agora, na terceira linha, o nosso pivô é menos 159 sobre 11. Então, observe aqui que nós temos, na terceira linha, 0, 0, menos 159 dividido por 11. Então, o importante aqui é ver que esse termo aqui, ele é diferente de 0. Note que se ele fosse 0, se nós tivéssemos 0, 0, 0, nós nunca conseguiríamos, então, fazer o primeiro bloco da nossa matriz se transformar na matriz de identidade de ordem 3, porque nós precisamos de um número 1 aqui. E se nós tivéssemos 0 aqui, não importa pelo que nós tivéssemos multiplicado essa linha aqui, e essa entrada continuaria nula. Se nós tentássemos, então, multiplicar as demais linhas por algum número e somar com a terceira linha, nós, então, estaríamos, então, repetindo algum número aqui embaixo. Por exemplo, na primeira coluna, nós estaríamos deixando essa entrada aqui diferente de 0, ou essa outra entrada diferente de 0, porque esses termos aqui, na segunda linha, o pivô está na segunda coluna e o pivô da primeira linha está na primeira coluna. Então, é nessa etapa que nós verificamos se a matriz é ou não invertível. Se nós tivéssemos obtido, então, a última linha aqui, 0, 0, 0 e alguma coisa para lá, então, concentrando nossa atenção nesse bloco, no primeiro bloco da nossa matriz, se nós tivéssemos obtido 0, 0, 0, a matriz não tem inversa, porque nós nunca conseguimos, então, obter a linha 0, 0, 1. Agora, como essa entrada aqui é diferente de 0, então ela vai possuir inversa. Então, isso é uma alternativa ao cálculo do determinante. Então, ao longo do nosso processo, numa das etapas, nós já sabemos, então, se vale a pena continuar ou se nós devemos parar porque a matriz não possui inversa. No nosso caso, então, a matriz como essa entrada aqui ela é diferente de 0, então a nossa matriz ela vai possuir uma inversa e nós podemos prosseguir então com o nosso escalonamento, com o escalonamento dessa matriz para determinar a inversa da nossa matriz A. Então esse aqui é o passo decisivo para saber se a nossa matriz A possui ou não inversa. Então é aqui, nesse passo que nós podemos então verificar que de fato a nossa matriz A ela possui inversa, ou seja, existe a inversa da matriz A. Então, continuemos com o nosso processo. Nós queremos na última linha aqui obter 0, 0 e 1, que é a última linha da matriz de identidade. Então, nós precisamos transformar esse menos 159 dividido por 11, nós precisamos transformar ele em 1. Então, note que se nós multiplicarmos, então, nós vamos repetir, então, o sinal menos, porque nós queremos remover esse sinal menos. Então, multiplicando menos com menos, vai ficar positivo. Agora, se nós multiplicarmos por 11, nós estaremos simplificando com esse 11 aqui. Então, multiplicando por 11 e dividindo por 159. Nós teremos, então, que menos 11 sobre 159 vezes menos 159 dividido por 11, isso vai resultar em 1. Então, essa é a operação elementar a ser realizada aqui. Esse número aqui, vezes a linha 3, o resultado dessa multiplicação, substituindo no lugar da linha 3. Então, menos 11 sobre 159 vezes 0 vai dar 0. Aqui também vai continuar 0. Aqui nós vimos então que vai dar 1. Menos 11 sobre 159 vezes menos 4 sobre 11. Menos com menos é mais. O 11 está no numerador, simplifica com o 11 do denominador. Sobra 4 dividido por 159, positivo.
A mesma coisa com os demais números. Menos 11 sobre 159 vezes menos 20 sobre 11 vai dar 20 sobre 159. E esse número aqui vezes 1 vai dar ele mesmo, que é o menos 11 sobre 159. Então, essa é a nossa matriz atualizada. Observe aqui que a nossa última linha aqui do primeiro bloco vai ser 0, 0 e 1, que é a terceira linha, então, da nossa matriz de identidade. Agora, nessa etapa do processo, então, observe que os pivôs aqui são 1, 1 e 1. Quando nós estávamos escalonando as matrizes completas associadas aos sistemas lineares, ou escalonando diretamente o sistema linear, então, quando nós chegávamos nessa forma aqui, então nós teremos x, y e z, x, y, z e z. Então, nós já resolvemos o nosso sistema. E uma outra característica aqui do método do escalonamento para o cálculo da inversa é que os pivôs, nós queremos que os nossos pivôs sejam todos 1. Quando nós estávamos resolvendo o sistema linear, isso não era necessário. Ao utilizarmos o método do escalonamento para o cálculo da inversa de uma matriz, tem um passo adicional. Nós fizemos um escalonamento, digamos, de cima para baixo. Agora nós precisaremos escalonar a nossa matriz de baixo para cima. Com o objetivo, então, de anular o menos 3 sobre 11, o 3 meios e o 3, para obter, então, de fato, a nossa matriz identidade aqui no primeiro bloco. Então, nós queremos zerar o menos 3 sobre 11 e o 3 meios. Observe que, se nós multiplicarmos a terceira linha por 3 sobre 11, nós teremos, então, 3 sobre 11 vezes 1 vai dar 3 sobre 11, somado com menos 3 sobre 11 vai dar 0. A operação elementar a ser realizada vai ser 3 sobre 11 vezes a linha 3. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 2. E o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Agora, se nós multiplicarmos a terceira linha por menos 3 meios, nós teremos aqui menos 3 meios vezes 1, que dá menos 3 meios, que somado com 3 meios vai dar 0. Então, a outra operação elementar a ser realizada é menos 3 meios vezes a linha 3. O resultado disso soma com a linha 1. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 1. Então, na nossa nova matriz, nós teremos a terceira linha, ela permanece a mesma, ela não está sendo alterada. Então, permanece a mesma que aqui, 0, 0, 1. 4 dividido por 159, 20 dividido por 159 e menos 11 dividido por 159. E, realizando aqui os cálculos relativamente a cada uma dessas duas operações elementares, nós teremos 1, 13, 0, 147 sobre 318, menos 60 sobre 318, 33 sobre 318. E na segunda linha, nós ficaremos com 0, 1, 0, 330 dividido por 1.749, menos 99 dividido por 1.749 e menos 33 dividido por 1.749. Então, observe que, em relação a esse bloco aqui, primeiro bloco da nossa matriz, essa coluna aqui, então, coincide já com a terceira coluna da matriz de identidade, 0, 0 e 1. Então, a única coisa que nós precisamos fazer agora é anular esse 3 aqui. Então, se nós multiplicarmos a segunda linha por menos 3, nós teremos menos 3 vezes 1, que dá menos 3, que somado com 3 vai dar 0. Então, a operação elementar a ser realizada aqui será menos 3 vezes a linha 2. O resultado disso, nós somamos com a linha 1. O resultado dessa soma, nós substituímos no lugar da linha 1. Então, realizando essa operação elementar aqui, menos 3 vezes a linha 2, que soma com a linha 1, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 1, nós obteremos essa nova matriz. Então, no lugar da linha 1, então, nós ficaremos com 1, 0, 0, menos 363 dividido por 3.498, menos 66 dividido por 3.498 e 561 vezes 561 dividido por 3.498. Eu sugiro que você realize essas contas no seu caderno e veja que, de fato, os resultados obtidos são esses aqui.
E a segunda e a terceira linhas, elas não são alteradas, elas permanecem as mesmas. Veja então que no primeiro bloco da nossa matriz nós obtivemos a matriz identidade. Então, essa é a identidade de ordem 3. Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Já do outro lado, então, da nossa divisão, nós obtivemos uma outra matriz, que essa, então, vai ser a inversa, aquela matriz B. Então, a matriz B, que vai ser a inversa da nossa matriz A. Então, o que nós obtivemos é justamente uma matriz nesse formato aqui, de bloquinhos. O primeiro bloco é a identidade de ordem 3. O segundo bloco é uma matriz B, que vai ser a inversa da nossa matriz A. Então, repetindo essa inversa aqui, essa matriz B aqui. Então, essa aqui, que nós chamamos de matriz B, vai ser a inversa da nossa matriz A. Uma vez, então, obtida a matriz B inversa da matriz A, nós podemos, então, melhorar a escrita de cada uma dessas frações aqui, fazendo algumas simplificações. Então, realizando as simplificações em cada uma dessas frações aí, nós chegamos nessa matriz aqui, que é menos 11 sobre 106, menos 1 sobre 53, 17 sobre 106, 10 sobre 53, menos 3 sobre 53, menos 1 sobre 53, 4 sobre 159, 20 sobre 159, menos 11 sobre 159. Então, é essa a nossa matriz B, inversa da matriz A. E você pode verificar que, ao fazer a multiplicação A vezes B, você vai obter a identidade de ordem 3. E, ao fazer B vezes A, também vai obter a identidade de ordem 3. Então, e vai perceber, então, que, de fato, a matriz B é inversa da matriz A. E isso conclui, então, a resolução do nosso problema. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.